Olá, tudo bem? Muito obrigado por se juntar a nós nesse vídeo. O vídeo faz parte de uma sequência de que estamos desenvolvendo aqui, né, no nosso canal. Se você curtir esse conteúdo, você achar legal, por favor, não deixe de dar um like, não deixe de compartilhar, de comentar. Seus comentários sugestões são sempre muito importantes, e de se inscrever no nosso canal para mais conteúdo, para acesso a outros vídeos relativos a esse e outros vídeos temáticos aí que a gente tem desenvolvido. Hoje nós vamos dar sequência aos vídeos que nós temos chamado de A Arte de Ser Humano. Nós tomamos a ideia de ser humano como algo que é dado pelo simples fato de nós existirmos. Nós nascemos, portanto, somos seres humanos. Mas aqui tem um jogo de palavras que é assim: a arte de ser humano. Então aqui o ser, a gente pode entender não como um substantivo, né? O ser humano, o ente humano, e sim o exercer a humanidade, ser uma pessoa, ser humano. Então nós estamos falando aqui sobre esta arte, né? Como nós dissemos no começo, a arte envolve, né, vem do técnico grego, e você tem dois sentidos em arte. O da execução exímia, né? Então, aí você tem a arte, até mesmo a arte de bater pênalti no futebol, né? Você cobra, bate o pênalti, chuta o pênalti de maneira exímia, né? Você tem uma boa técnica. Como também há o conceito da criatividade, que também vem muito ligado na ideia de arte, né? Pelo menos contemporaneamente a gente pensa mais na criatividade até do que na técnica, né? E então nós estamos falando aqui desta arte, ou seja, do conjunto de atitudes e de decisões que nós podemos tomar no nosso dia a dia, tomar na nossa vida, para que nós tenhamos uma existência mais proveitosa e mais produtiva, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o fato de que somos construtores. Nós somos construtores. Você é construtor, eu sou construtor, queiramos ou não. Mesmo que nós tentemos não ser construtores, algo nós estamos sempre construindo. Por quê? É da nossa natureza. Então você pega uma planta que faz fotossíntese, está lá no sol e ela produz glicose a partir de gás carbônico e luz. Então você tem o quê? É da natureza dela. Ela tem um maquinário para isso. Da mesma forma, nós temos um maquinário para construir. Por incrível que isso possa parecer, né? Mas o fato é que nós estamos sempre envolvidos em algum tipo de progressão, em algum tipo de desenvolvimento, em algum tipo de mudança. Isso é inerente a nós, desde que mesmo de nós, assim, o mais criativo, que bola soluções fantásticas para o fornecimento de energia para um país, né? Até aquela pessoa que está simplesmente ali cumprindo a sua tabelinha, fazendo o que lhe é pedido, indo e vindo para casa ou para onde quer que seja, dentro do horário estipulado. E pode ser, né, uma experiência um pouco entediante, mas aí isto já um outro capítulo que eu estou tentando focalizar aqui, é que mesmo essa pessoa, ela está construindo algo, porque ela está existindo e está participando do presente momento. Então, alguma forma de construção, de progressão, ela está fazendo. O que vai nos diferenciar em relação a isso é a que eu me dedico. Ou seja, qual é a forma de construção? O que eu estou construindo? Que direção eu estou tomando? Que consequências há? Que subprodutos existem para as coisas que eu decido, para a direção que eu tomo? É isso que vai diferenciar uma existência de outra, né? Nós estamos sempre, acabamos nos direcionando direta ou indiretamente, como um rio acaba indo para o mar, né?
A gente sempre está indo em alguma direção. Que no Brasil nós temos a experiência do Rio Tietê. O Rio Tietê nasce aqui bastante perto de onde nós estamos aqui no estúdio, poucos quilômetros daqui. É a primeira nascente do Rio Tietê. Se o Rio Tietê vai se formar, e ele nasce a, assim dizer, poucos metros da queda da Serra do Mar. Então, por um triz, ele não vai direto para o mar e passaria a ser simplesmente um filete de água. Mas ele desce e vai se juntando a outros, ele se afasta do mar, vai para o interior, vai juntando, vai formar o Rio Paraná, vai descer, vai ficando enorme até que deságua no Rio da Prata, lá embaixo. Fica gigantesco. Então veja, mesmo ele vai na direção oposta ao mar, no final das contas, imaginariamente, se eu jogar uma rolha de vinho, não façam isso, mas se eu jogasse uma rolha de vinho na nascente, essa rolha desceria, essa rolha acabaria desembocando no Mar da Prata. Ainda que naquele momento que eu acompanho o andar, aquela rolha está se afastando do mar. Então, muitas vezes em nossas vidas existe este percurso acidentado. Então é difícil às vezes a gente pensar, bom, eu acabo indo na direção, isso é uma espécie de predestinação. Não é uma predestinação no sentido de que alguém sentenciou, mas é a somatória das nossas atitudes, das nossas decisões, acabam nos levando direto ou indiretamente em certas direções. Então, nós somos construtores da nossa história, por assim dizer, né? Existe na China uma cidade que, a partir da arqueologia urbana, que talvez seja a mais importante, né? A gente sempre pensa na arqueologia da Mesopotâmia, a arqueologia de civilizações extintas, mas a gente perde de vista que talvez a arqueologia mais importante seja a arqueologia urbana. É essa que você faz na cidade mesmo. Na China, existe uma cidade, eu francamente não sei o nome, mas uma fonte segura me passou, que tem uma cidade lá, começaram a fazer escavações e começaram a perceber que aquela cidade, ela tinha, abaixo da cidade atual, ela tinha mais 10 cidades diferentes, uma construída em cima da outra. Indo lá para baixo, lá deu um assentamento neolítico, e aí você vai tendo várias camadas de construção de artefatos, de material, que vão denotando eras diferentes. E mais ou menos é isso que se passa com a gente. Mesmo que a gente não perceba, a gente está sempre construindo o que temos aqui a partir daquilo que foi antes. Faz parte, uma lógica de cebola, camadas de cebola, ou camadas geológicas, camadas civilizatórias. Então, isto leva a gente a perceber, isto é construir, isso é construção. Nós somos capazes de tecer a nossa existência momento a momento, com decisões e atitudes. E de uma maneira progressiva. Isto aí é muito importante. Nós temos, às vezes, a sensação de um progresso. Claro, você pratica a atenção plena, você, naquele momento, vai focar a sua atenção aqui no presente momento. A partir do momento que você faz isso, quem conhece um pouco mais a fundo as técnicas um pouco mais avançadas de meditação sabe. E quando você faz isso, o que começa a aparecer? Começam a aparecer ideias, pensamentos, produtos mentais. E o que são os produtos mentais? Em grande medida, são vestígios, fragmentos e reorganizações de material de memória. Né? Então, você tem um contínuo revolver. E a gente sabe hoje que esse contínuo retorno de material antigo, né, ele tem uma finalidade organizadora, tem uma atividade espetacular da parte de uma estrutura chamada
hipocampo, né? Hipocampo amígdala ali, um complexo de funcionamento e de consolidação de memória que está sempre reordenando as coisas, inclusive com a participação muito próxima do nosso perfil emocional naquele momento. Portanto, pessoas estressadas aprendem mais devagar. O que é o aprender? Aprender é o manejo da memória. E a amígdala, por conta do aporte emocional que ela promove, você vai tendo, que ela está envolvida, a regulação na qual ela está envolvida permite melhor ou pior consolidação de memória. Então, para a gente poder entender assim, nós estamos sempre reorganizando a nossa história momento a momento, construindo algo em cima do que já está ali. Agora, o que é construído em cima também deforma, muda o que está embaixo. Porque você imagina, o assentamento neolítico lá da cidade francesa, da cidade chinesa, meu Deus do céu. Aquele extrato neolítico, com certeza, sofreu o efeito compressivo das camadas de cima. Então, o presente também modifica o passado, não é? Especialmente a nossa memória subjetiva, ela não é um fato dado. Às vezes coisas mudam. Em que sentido? O rapaz que recebe a seguinte frase da menina mais a menina mais popular da turma dele. Ela vira para ele, olha para ele de cima a baixo e fala assim: olha, você faz o seguinte, corta esse cabelo, corta essa unha e troca essa camiseta e vem falar comigo. E ele ficou anos a fio com a sensação de que aquilo foi um desprezo. Foi só depois de muito tempo que ele falou: não, peraí, a fulana falou aquilo. Não, cara, ela estava falando que ela topava. Ela falando só para eu dar um tapa no visual, só para ficar menos relapso, mas que ela encarava. E não é necessário dizer a sensação do cara teve assim da oportunidade perdida, simplesmente porque ele leu como um desaforo desdenhoso algo que na verdade era uma espécie de chaveco, dizendo: olha, você vale a pena, viu? Mas é que você tem que dar uma melhorada na sua atitude, tá? Então, obviamente a memória dele daquele evento mudou. Não é a mesma memória. A frase é a mesma, a cena é a mesma, a situação continua sendo tal igual foi no pátio da escola, tal horário, na frente da cantina, né? Mas mudou toda a apreciação subjetiva que ele teve. Ele não sofreu um desdém, ele recebeu um chaveco, né? É memória neste sentido que está continuamente mudando. A ressignificação, a reordenação dentro de um contexto geral. O contexto está sempre sendo acrescido de novos dados à medida que nós vivemos. E esses novos dados vão reciclando o que já é tomado como sabido. Essa é a essência de um dos pontos mais importantes dentro da meditação de atenção plena e dentro de várias técnicas de psicoterapia. As ferramentas pelas quais nós conseguimos ser esse ser construtor e construtivo, porque veja, a abelha também constrói. Como é que chama aquele outro lá do parece uma raquete de tênis, é parecido com o ratão do castor. Aqui no Brasil nós temos um castor também, que é o ratão do banhado. A diferença é que ele não faz diques, né? Mas é quase igual. E o rabo é rabo de rato, não é aquele rabo de raquete de frescobol, lá de tênis não é mais frescobol, como é que chama aquilo? Raquete de madeira na praia. Ele também constrói. A abelha constrói, a formiga constrói, faz uma construção, constrói uma casa para si. Agora, nós construímos, além de construirmos casas, prédios, às vezes de gosto duvidoso, vale dizer, né? Às vezes com consequências ambientais nefastas, vale dizer, mas além de construir casas, construir construções, com perdão da redundância, nós também construímos normas sociais, nós construímos valores, nós construímos relações
de um com o outro. Nós somos extremamente cooperativos. Então, além das ferramentas da inteligência, né, tão falada, das nossas mãos livres, né, evolutivamente nós usamos as pernas, as patas de baixo, as pernas, né, para deixar livre a pata de cima, a mão, para trabalhos mais artesanais, mais delicados e mais complexos. E isso foi um avanço evolutivo, o avanço da manipulação. Agora, além disto, além da capacidade de aprender a fazer coisas e dos expedientes, existe essa cooperação. Essa cooperação que eu disse anteriormente, extremamente importante. Talvez nós sejamos o grupo que tem a cooperação mais complexa que existe. Até mesmo em alguns momentos, essa cooperação descamba em inimizade. Inimizade de povos, inimizade de culturas, inimizades políticas e guerra. Uma das principais ferramentas, um dos principais instrumentos que nós temos para fomentar essa cooperação é o amor. E eu sei, a palavra amor já está tão desgastada, ela até algumas pessoas nem gostam nem de ouvir. Eu, particularmente, sou alguém cansado da ideia de amor. Pelo excesso romântico, né? Pelo pieguismo com o qual ele foi tratado em alguns momentos recentes da nossa história. O amor, os gregos já falavam amor no sentido genérico, ágape, né? Então eu tenho meu cachorrinho, eu tenho meu gato, eu tenho uma planta que eu gosto muito, é ágape, esse amor é ágape. Depois eles particularizam algumas formas, né? Uma delas é o eros, né? Eros, do erotismo, que dispensa apresentações. A segunda forma, a segunda particularidade, depois do eros, o grego também falava do philos, da filia, né? Que seria o amor, o apreço, né? Pela identificação. Então, por exemplo, você gosta de jogar futebol fim de semana, quarta-noite, provavelmente você vai ter uma parcela grande dos seus amigos será de pessoas que também jogam futebol. Você gosta de aquário, provavelmente você vai ter um número de amigos seus que são aquaristas, né? As pessoas se agregam por atividade, ou por identificação política, ou por identificação étnica, enfim, tem aí todas as formas possíveis de ferramentas de agregação, né? E esta filia, né? Exatamente esta forma de amor é uma forma que mostra claramente o nosso espírito de cooperação. Porque, claro, eu sou enófilo, eu gosto de vinho. Quanto mais eu andar com pessoas que também são enófilas, a tendência é de eu aprender mais. Porque é um cara que já gosta daquilo, é um cara que experimenta, ele degusta, ele acha bacana, eu vou lá, eu acho bacana, tal. Então, essa é a ideia da filia. Tá? Finalmente, em relação a isso, na arte de ser humano e a própria dinâmica da vida, nós temos que passar pelo Charles Darwin, né? É sempre, invariavelmente a gente passa por ele. Darwin é citado como um exemplo, né, de influência do pensamento do século XX, pouca gente leu. Né? E quando você lê o Darwin ali, tem uma passagem que ele fala uma coisa muito interessante. Nós o conhecemos pela luta pela vida, a luta pela sobrevivência, e a sobrevivência do mais apto. E o mais apto se reproduz melhor. Ok, existe, essa dinâmica existe, não há dúvida. Mas, se você supõe que o cenário todo é composto por isso, você pode chegar a conclusões muito espúrias sobre o que é ser humano, né? Além da luta pela vida, o Darwin também cita que aqueles mais dispostos, e ele está falando aqui especificamente, ele fala de planta, hein? Ele está falando do que os mais felizes se reproduzem melhor. E quando ele fala, ele usa a palavra happy. É claro que happy não quer dizer exatamente felicidade emocional. Quando uma planta está viçosa, você fala, ela está feliz ali.
Em português a gente fala, puxa, essa samambaia gostou daquele canto. No inglês você fala, essa samambaia está feliz naquele canto. É mais, né, idiomático. E essa alegria, né, seria a intuição que o Darwin usa, fala, as pessoas que estão mais de bem em melhor e com mais bem-estar se reproduzem melhor, né? Então, aqui nós vemos o que? Nós vemos a ligação entre a experiência amorosa e o bem-estar psicológico, o bem-estar físico. Então, quando a gente tem o bem-estar psicológico, que é aquilo que nós estamos falando já faz algum tempo, este bem-estar psicológico é um suporte, é um esteio, é uma base muito propícia para a experiência amorosa. Quando a gente fala experiência amorosa, novamente, nós estamos falando aquilo de um certo perfil emocional. Nós estamos falando de uma coisa mais atitudinal e existencial. Você quer saber o que você ama? Veja no que você passa o seu tempo, mesmo que seja desagradável. Passar a noite brigando com pernilongo para que meu filho possa dormir melhor, né? É uma atividade amorosa. Apesar da ideia ser absolutamente ruim, né? Passar a noite em claro. Então a experiência amorosa, né? Ela é ampla e ela é vasta. Para ter essa experiência amorosa de uma maneira mais eficaz, mais proveitosa, é muito importante estar psicologicamente bem, estar fisicamente bem. Quem está bem ama melhor. Simples assim. E isto é importante. Então, portanto, nós temos aqui, para a experiência amorosa, que por sua vez é uma das bases da cooperação humana, que é talvez a característica mais importante da nossa construtividade, né? Nós temos então o bem-estar como o suporte da experiência amorosa e a experiência amorosa, em contrapartida, a experiência amorosa também é um suporte para o bem-estar psicológico. Então nós temos aqui a formação de um ciclo virtuoso. Lembra do vídeo sobre ciclo vicioso e ciclo virtuoso? Se você não teve oportunidade de assistir, dá uma assistida. É bem interessante para entender um pouco mais o que nós estamos falando aqui. É este ciclo virtuoso de bem-estar e experiência amorosa. Isso talvez seja a conjunção mais edificante, mais construtiva, mais proveitosa que nós podemos ter no sentido de levarmos uma vida mais gratificante, uma vida que valha a pena ser vivida. É isso aí. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Se você gostou, não deixe de dar um like, de compartilhar com seus amigos, de comentar e de eventualmente se inscrever no nosso canal para mais conteúdo. É isso aí. Obrigado.